a nossa manchete principal hoje. É tão interessante aqui essa reportagem que eu recomendo para as pessoas lerem. Elon Musk infla a rede bolsonarista e mira interesses comerciais do X. Por trás de tudo isso que a gente está falando, o Pedro Canário aqui ele ouviu alguns especialistas na área. Ele diz que essas declarações de Elon Musk contra a Moraes, elas unem, além dos interesses e os objetivos do ex-presidente Bolsonaro, porque aí, com as declarações de Bolsonaro ontem e com também as atitudes da rede bolsonarista se confirmam, também une isso aos interesses comerciais do bilionário, do Elon Musk, né? Justamente por conta dos negócios de Elon Musk nos últimos tempos. A rede X teve uma queda no número de usuários, teve uma queda no número também como é que se diz? Não de patrocínio, mas de publicidade. O X vale hoje 70% menos do que quando foi comprado pelo empresário. Musk comprou o X, que na época chamava-se Twitter, em outubro de 2022 e tinha um valor de 44 bilhões de reais. Em janeiro deste ano, o X foi avaliado em 12 bilhões e meio de dólares, uma desvalorização de 70% em um ano e meio. Isso conforme a avaliação de um dos principais acionistas que foi divulgado na rede de notícias Axios. E também menos usuários e menos anunciantes, né? O que dizem especialistas que analisam os negócios do X, o Brasil virou um dos maiores mercados para o X, só que com o número de usuários ativos menor, vem caindo, e também um número menor de anunciantes. Então é importante também olhar para isso, né, ô Thales? Tem um interesse comercial aí no meio dessa história? Exatamente, exatamente. Como disse o Elon Musk, se move pelo dinheiro. Ele comprou o Twitter para se tornar mais poderoso, na verdade, com esse poder, conseguir inflar os outros negócios dele. Ele está inflando tudo. Ele está se tornando um grande. Está se tornando, não, já se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. E é isso que ele está. E ele vive produzindo marketing. O marketing é fundamental para o Elon Musk. Fundamental. Essa briga com o Brasil é uma briga também de marketing. Também de marketing, que ele quer ver se infla o Twitter com a extrema-direita mundial. E já está conseguindo. A extrema-direita mundial é muito ligada ao Twitter. Agora, há o risco dos Estados Unidos ainda romperem com o TikTok. Pode vir a auxiliar o Musk. Ainda pode vir a ser eleito o Trump. De qualquer maneira, eleito ou não eleito, o Trump tem uma. Os ultradireitistas, os ultraconservadores dos Estados Unidos, têm uma força grande. E o Elon Musk tem aí toda uma, um caminho pela frente nesse grupo. É o que ele está trabalhando. Então, é puro interesse financeiro, tudo na vida do Elon Musk. E ele, como os bolsonaristas, como o Bolsonaro, tem um cheiro para o marketing fundamental. É incrível, muito maior do que muita gente no meio político e no meio empresarial tem. E é isso que ele está fazendo. A nossa reportagem traz também mais detalhes de outros negócios relacionados ao Elon Musk e a relação disso com o Brasil. Porque quando a gente até mostrou esse vídeo agora, ele estava ao lado do Bolsonaro, ele esteve aqui em 2022 para fechar uma parceria, para colocar uma rede de satélite nas escolas brasileiras, né? Ele tem a Starlink, que é a companhia de internet por via satélite para as escolas brasileiras. Aí falaram que ia ser uma revolução na educação brasileira. Enfim, o negócio não foi para frente, né? E aí tem muitos interesses comerciais no Brasil, inclusive, né, ô Josias? Como é que você analisa essa questão comercial de Elon Musk e qual é o alerta que pode ser feito neste momento, até para nossa audiência saber o do que está por trás disso? Fabíola, nós estamos vivendo uma era no mundo muito curiosa, né? Se você pega, por exemplo, o Uber,
é a maior empresa de táxis do mundo e não tem um mísero veículo. Se você pega o Airbnb, é o maior imobiliária do mundo e não tem um mísero imóvel. Provê acomodações no mundo inteiro e não tem imóveis. E as plataformas de rede social, como o Twitter, como o Facebook, elas são hoje grandes plataformas de comunicação e não produzem conteúdo. Então veja a situação em que nós estamos vivendo. É uma era, é a era da industrialização digital. Então, essa nova era, inclui desafios muito emergenciais aos estados nacionais. Desafios como a regulamentação dessas plataformas todas, de tal modo que as leis do mundo real sejam levadas para o mundo digital. Imposição de limites, tributação. Nesse momento está o Ministério da Fazenda discutindo no Brasil a necessidade de tributar essas plataformas digitais. Grandes corporações com faturamentos nababescos não pagam tributos. Então está se discutindo agora no Ministério da Fazenda a necessidade de elaborar uma proposta que a intenção é encaminhar ainda neste ano, tributando essas plataformas. Então, no caso do Elon Musk, ele está vivendo essa realidade. Ele comprou uma aquisição bilionária, uma rede social que serve para alavancar os seus negócios tradicionais, e são muitos os negócios do Elon Musk, e serve para monetizar um conteúdo alheio. E o que é que o Elon Musk está fazendo quando se confronta com decisões do judiciário brasileiro? Ele está dizendo, em outras palavras, que para ele não importa se o conteúdo é criminoso ou não, importa que aquilo renda faturamento para ele. E já ficou entendido que a mentira, a raiva, a criminalidade difundida nas redes sociais dá dinheiro. Tem gente que viveu disso durante o bolsonarismo, propagando o ódio, propagando mentiras nas redes sociais, faturou alto. Depois, à medida que foi se aproximando a eleição, verificou-se que a democracia brasileira corria riscos, o TSE interveio para evitar que o ódio subvertesse a democracia no Brasil. Havia lá processos abertos no Supremo sob a relatoria do Alexandre de Moraes, que ele converteu em processos de resistência, está fazendo isso até hoje, e daí a ira que se volta contra ele. Tudo isso, numa situação normal, seria visto como um absurdo inaceitável. Ocorre que a ameaça à democracia tornou o absurdo algo normal. Um pedaço do país passou a ver o absurdo como algo normal. E quando o Elon Musk vem a essa altura do campeonato, com o Bolsonaro prestes a ser condenado por tentativa de golpe, militares submetidos a processos na Suprema Corte Brasileira, e ele vem reeditar algo que se imaginava superado, imaginava-se que a essa altura as plataformas digitais estivessem planejando como vão fazer a moderação do conteúdo inaceitável do ponto de vista legal. Aí você vê o dono de uma plataforma estimulando a criminalidade, aí chegamos a um ponto de não retorno, a um ponto em que o Estado brasileiro precisa se afirmar. E é isso que se espera, Fabiola. O Elon Musk quer dinheiro. E ele enxerga na monetização do ódio e do crime nas redes sociais a possibilidade de obter o dinheiro de que precisa. E cabe ao Estado brasileiro levar o pé à porta, informar a ele que no Brasil, não. Como a Europa já informou, como os Estados Unidos estão lá discutindo como fazer para limitar a criminalidade nas redes sociais, nós não podemos ficar ausente desse debate e precisamos ir além do debate. Precisamos aprovar leis, precisamos dotar o Estado brasileiro de uma legislação que lhe permita lidar com essa era digital.